Fala time, estamos de volta e conforme prometido no último vídeo, estou trazendo aqui para vocês alguns comandos do kubectl get events para a gente conseguir ter um troubleshoot mais tranquilo no nosso dia a dia, tá? São só alguns comandos e a base deles, pessoal, não muda, é a mesma. O que vai mudar é o filtro que a gente vai adicionar no final do comando, tá? Alguns filtros são mais dedicados ao cluster, para a gente saber se está tendo alguma falha do Kube Controller Manager, do Kube API Server, do Kube Schedule, e alguns outros filtros são dedicados aos nodes, onde a gente consegue filtrar se está tendo alguma pressão no disco, falha de memória, falha de CPU, falha do kubelet, enfim. Bom, para a gente não perder tanto tempo digitando os comandos, eu já trouxe uma colinha feita e aí eu vou passar com vocês o comando, explico direitinho como ele funciona e a gente testa ele num cluster real, beleza? E é isso então, galera. Bora lá para o nosso terminal, aplicar e aprender bastante. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse aqui é o cluster que a gente estava trabalhando nos últimos vídeos. Então, antes da gente ir para as linhas de comando, é fundamental que a gente observe aqui dentro do cluster, na guia de observability, que existem alguns logs padrões que a gente precisa ter habilitado, tá? No nosso cluster. Então, log do Kube API Server, do Audit, logs de auditoria, de Authenticator, onde são todos os componentes que necessitam de autenticação no cluster, do Controller Manager, do centro de controle, e do Schedule, que é o componente que ele é responsável por fazer o schedule dos pods nos nodes, tá? Então, se a gente abrir aqui esses logs, a gente vai ver que tem um grupo do CloudWatch para cada um deles, tá? E aqui é a base, pessoal, para a gente saber se o nosso cluster ele está operando de forma adequada ou se tem algum ponto de atenção, tá? Então, antes da gente fazer qualquer tipo de filtro, qualquer tipo de análise, é interessante bater o olho aqui, em qualquer um desses logs, para saber se tem algum comportamento estranho, tá? Algum comportamento fora do comum, beleza? Bom, nosso cluster, como vocês estão vendo aqui, ele está saudável. Do Authenticator também, ó, não tem nada fora do comum. E aqui é importante lembrar que como a própria console já dá esse mecanismo para a gente de forma mais fácil, não tem tanta necessidade da gente ir para o comando, de início assim, beleza? É isso. Bom, vamos agora para o nosso terminal e a gente vai explorar alguns comandos. Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso terminal. Primeiríssimo comando da lista, é a própria base, que é o kubectl get events. E aqui ele é o comando cru, sem nenhum filtro, Então a gente pode ver que a gente tem alguns eventos aqui gerados pelos nós, Então eu matei um nó, e aí, consequentemente, o próximo nó que subiu, ele startou, o kubelet aqui. Então ele startou os componentes fundamentais, Ele está dando algumas informações aqui de memória, de pressão do disco, dos processos que estão executando. Aqui no finalzinho, vocês podem ver que eu tinha aplicado um deployment, Tinha 10 réplicas esse deploy. Depois eu mudei para 5 réplicas e reapliquei de novo. Então ele mostrou aqui embaixo o log de alteração, tá vendo? Bom, é isso. Então vamos para o nosso próximo comando da lista, Vou aplicar ele aqui. Ele é o kubectl get events, e aqui eu estou pegando de qualquer namespace, passando esse A maiúsculo, eu estou ordenando pelo último timestamp. E ainda eu passo um grep e passo warning e error. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou filtrando os últimos eventos de logs baseado em warning, que são avisos, e error, tá? E aí aqui, conforme eu falei para vocês, eu matei um nó na mão, ele deu uma falha de schedule, então o kubeschedule ele não conseguiu realocar imediatamente o pod do core DNS para um outro nó, até que esse novo nó subisse novamente, tá? Então eu tive algumas falhas aqui de schedule no começo, Tive uma falha também de daemon set, Então o daemon set AWS Node, que estava rodando nesse nó que eu derrubei manualmente, ele precisou matar. Bom, e o daemon set do CloudWatch, do AWS Node, do Kube Proxy, o EKS Node Monitoring,
Todos eles deram um erro porque Daemon 7, eu vou abordar isso mais detalhado lá na frente para vocês, mas ele é um pod específico que roda dentro de cada nó. E como esse nó eu matei ele de forma manual, ele deu uma falha aqui, tá? Então eu consegui buscar ele por esses eventos filtrados. Beleza? Aqui ele informou, né, o shutdown do próprio nó. Beleza? Então é isso. Bom, o nosso próximo comando da fila é o kubectl get events. Estamos ordenando aqui pelo último timestamp. E a gente está filtrando pelo drain, cordon, tent e no schedule, tá? E aqui a gente já está recebendo alguns eventos do tent manager, né? Que aí é o componente responsável por fazer toda essa parte de controle de tent e toleration dos pods, tá? Relacionado ao scheduling. Então a gente teve alguns cancelamentos aqui, né, de pod por conta desse tipo de especificação, tá? Bom, nosso próximo comando, né, é o kubectl get events, e aqui a gente está ordenando por recursos de rede, tá? Então, pelo plugin CNI, network, roteamento e conexões recusadas, tá? Então, aqui a gente consegue fazer todo o filtro, desde o funcionamento do plugin de CNI, né, que é o plugin ali, que faz toda a parte de gestão e controle de redes, endereçamentos IPs, até mesmo o pool de imagens, tá? A gente teve alguns eventos aqui, ó, que falam sobre o pool da imagem, né, para o funcionamento ali do cluster, eventos de criação do container, porque quando o container é criado, é preciso atribuir um endereço de IP privado para esse container. Então a gente tem alguns eventos aqui relacionados à rede, tá, pessoal? Bom, e nem tudo se resume a erro, né, pessoal? A gente consegue também fazer um filtro por operações normais. Então saber se os nodes eles estão funcionando da forma adequada. Então aqui ele explica para a gente que os nós não estão tendo nenhum problema de memória insuficiente, nenhum tipo de pressão no disco, né, como a gente também já viu anteriormente, nenhum processo rodando de forma normal, tá? Então, aqui ele indica que está tudo de fato aqui funcionando, tá? Também é possível fazer um filtro pelo kubelet, né? Então a gente consegue saber exatamente tudo o que está acontecendo ali dentro dos nós, né? A gente tem 3 nós de pé, saber quais são os pods que estão rodando, quando um pod ele está tendo algum evento de shutdown, quando que ele está sendo realocado para um outro node, os daemon sets que estão rodando ali dentro, tá vendo? Os pods do Core DNS, ó, momento da criação dele, momento onde ele teve o pull, né, um sucesso ali no pull da imagem para fazer com que o container rode. Então é bastante coisa, tá, pessoal? O negócio é aquela vida de troubleshoot que a gente já conhece. De fato, ali a gente garimpar mesmo, é, colocar o filtro correto que a gente quer e buscar erro, né? Garimpar para a gente saber se a gente consegue detectar o que está acontecendo naquele pod, naquela aplicação, naquele nó, naquele componente específico do cluster. Bom, e é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. O principal intuito desse vídeo não era mostrar todos os comandos da face da Terra, basicamente era mostrar a lógica para vocês, né, a base do comando, para que vocês consigam consultar a documentação e ir incrementando novos filtros, né, irem ajustando. Isso daí ajuda bastante, facilita no nosso dia a dia, tá? Se realmente foi válido esse conteúdo para você, deixa o seu like aqui, porque ele ajuda bastante o canal e até mesmo o YouTube entender que o conteúdo está fazendo sentido para vocês e distribuir para mais pessoas que têm interesse, tá? Em aprender ali sobre Kubernetes, sobre EKS. Belezinha, galera? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.